nessa aula e você vai ficar craque em geometria, aquela parte da geometria dos triângulos, transformações homotéticas. Eita, professor, que bicho é esse? Razões, proporções, semelhança. Então, me acompanhe. Primeira questão, minha gente. Observe as figuras. Esse D3 aqui, o seu professor, ele sabe que se refere ao descritor 3 do ensino fundamental. E tá massa. Estou olhando aqui com você esses três triângulos. Triângulozinho aqui meio bege, né? Triângulozinho amarelo e esse rosa. Quanto aos lados das figuras acima, podemos afirmar que os triângulos são, respectivamente, cara, se precisa classificar corretamente os triângulos. Para isso a gente vai dar uma olhada aqui nas características deles. Essas letrinhas, elas identificam medidas, tá joia? No lugar de números, 10 centímetros, 11 centímetros, 12. Letras diferentes, números diferentes. Essa é a ideia. Tá joia? Esse triângulo bege, ele tem 3 medidas diferentes, portanto. Tá joia? Então você tem o lado A, que é o menorzinho, o lado que mede B e o lado que mede C. Você vai chamar esse rapaz de triângulo escaleno. Professor, por que escaleno? O triângulo escaleno, ele possui 3 ângulos com medidas diferentes e, portanto, 3 lados com medidas diferentes também. Então, você tem um lado aqui, que é o menor, você tem o outro lado, que é o intermediário, e o lado que mede C, que deve ser o maior desses lados. Triângulo escaleno está na mão. Professor, o triângulo amarelinho, cara, olha que massa. Ele tem 3 lados congruentes. A palavra congruente significa mesma medida. E também tem 3 ângulos congruentes. Mas esse cara, então, a gente vai chamá-lo de quê? Se você sabe, você vai dizer para mim. Se você não sabe, eu te digo agora. Triângulo equilátero. Mas que beleza, o próprio nome, ele já dá uma ideia, não é? Equi tem a ver com igualdade, látero, lado. Então esse é o famoso triângulo onde as medidas dele são todas congruentes. 3 lados congruentes e 3 ângulos também congruentes. E de 60 graus, por quê? É importante que você saiba. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, seja escaleno, equilátero ou esse garotão que a gente vai conhecê-lo já já, sempre, pessoal, mede 180 graus. Então calcula comigo. Se eu tenho 3 ângulos que medem 180 graus, sendo que todos eles são congruentes, porque o triângulo é equilátero, então 180 dividido por 3, 60 graus. Então no triângulo equilátero, todos os ângulos medem 60 graus. Show de bola. Professor, o triângulo rosinha. Observe que ele só tem 2 lados congruentes. Esse lado, esse terceiro lado é diferente, tem medida diferente dos outros. E olha que legal. Esse ângulo daqui, ele é oposto a esse lado. E aqui a questão está dizendo que ele mede alfa, não é? Ok, pelo menos deveria ser um alfa. É um alfa ao contrário. Aqui é alfa e a galera fez aí uma simetria dele. Tá certo. Então, esse ângulo, ele é oposto a esse lado. Esse ângulo é oposto a esse lado. Ora, se esse lado é congruente a esse, convém que os ângulos opostos aos lados também tenham mesma medida. Legal. Professor, como é que é o nome desse cara? Quando você tem um triângulo, pessoal, que só tem 2 lados congruentes ou 2 ângulos congruentes, você vai chamar esse cara de isósceles. Olha aí, é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem 2
lados congruentes apenas. O triângulo equilátero tem 3 lados congruentes. Triângulo escaleno, nenhum lado tem a mesma medida que o outro. Observando aqui as alternativas, fica fácil a gente perceber que estamos diante da alternativa A. Maravilha! Primeira questão já foi. Você vai ver que essa videoaula a gente tem uma bateria de 8 questões. Segunda questão. Descritor 3, Juliano desenhou o polígono abaixo na malha triangular. Então você tem uma malha cheia de triângulos e a gente chama ela de malha triangular. Legal. E aqui está a figura, o polígono que o Juliano desenhou. A questão ela pede para você, querido aluno, querida aluna, o valor do ângulo alfa. Olha o ângulo alfa aqui, ó. O valor do ângulo alfa a gente vai descobrir. Na verdade, você já sabe, para com isso. Se você tem uma malha triangular, subtende-se, não é? Que esses triângulos, todos eles, ó, são triângulos equiláteros. 3 ângulos congruentes, 3 lados também congruentes. Então, fale para mim. Essa medida daqui é 60 graus. Esta outra também, professor, por que é 60? Cara, cada ângulo desses triângulos mede 60. O alfa, ele cobre um ângulo de um triângulo equilátero e outro ângulo de outro triângulo equilátero. Se a gente junta, então o alfa ele só pode ter 120 graus. Aí você chega aqui e marca a alternativa D e corre, porque a maratona só está começando. Agora a gente vai para a terceira questão. Também se refere ao descritor 3. A figura abaixo, ou na figura abaixo, o valor de x é interessante. Vamos pensar então nesse x aqui comigo. Cara, professor, eu quero descobrir esse x. Jóia. O ângulo verdezinho aqui, né? E a questão, ela te deu aqui uma estrela com 5 triângulos, um pentágono aqui no centro dela, nossa, e 3 outros ângulos. E aí a gente vai usar a nossa ideia, não é? O que nós já adquirimos só nesta aula aqui comigo, para a gente determinar, cara, essa medida x, esse ângulo x. Tá, jóia? Então tá, eu quero que você pense comigo assim, ó. Se esse cara mede 110, eu vou desenhar esse ângulo em azul aqui e quero que você foque nele e me ajude a determinar a medida desse cara. Veja, 110, não é? Para que a gente tenha um ângulo raso. Deixa eu te dar então uma ideia do que é o ângulo raso. O ângulo raso, ele é o dobro do ângulo reto. Então se eu tenho aqui 90 graus e 90 graus, eu vou ter esse cara que a gente chama de ângulo raso. Ô professor, quer dizer que o ângulo raso mede 180? Se você não sabia, agora você já tem essa ideia importante. Use essa ideia aqui. Se aqui já é 170, perdão, 110, não é? Então esse cara daqui só pode ser quem? 70 graus. E aí eu já estava misturando as coisas. Tá certo. 110, 70. Professor, por que mesmo? Aqui, ó. Esse ângulo todinho, ele deve medir 180 graus, porque ele é raso. Esse lado aqui, ó, desse triângulo grande que eu estou, não é destacando. Deixa eu fazer uma coisa bacana. Eu vou destacar aqui esse lado que eu estou falando para que você me acompanhe direitinho. Ó, esse cara daqui, tá joia? Ele, nesse ângulo 110 mais esse que eu destaquei nesse triângulo pequeno,
juntos formam um ângulo raso. Então esse cara só pode ser 70. A gente diz assim, eles são suplementares. Olha uma outra ideia aí para você. Professor, o que é que são ângulos? Ó, ângulos suplementares. São ângulos cuja soma é 180 graus, ou seja, você tem aí formando um ângulo raso. Complementares é quando os dois somam 90, formando um ângulo reto. Tudo bem? Ok, agora acompanhe a ideia. Sabendo disso, você já tem aqui, ó, condições de descobrir esse ângulo que eu estou pintando aqui na sua frente. Aí você vai usar aquela ideia da soma dos ângulos internos de um triângulo. Ah, professor, massa. Se esse cara é 60, se esse cara é 70, pensa comigo. Eu tenho 60, eu tenho 70, eu tenho esse ângulo daqui e a soma dos caras tem que ser 180. Ora, 60 com 70 você já vai em 130. Ah, aí você já saca a ideia, né? Ô professor, deixa da tua. Esse cara só pode medir 50. Por quê? 130 mais 50, 180. Opa, então esse rapaz daqui mede 50 graus. Galera, uma outra ideia importante, olha para cá. Eu já estou pintando o ângulo OPV é esse. Ângulo OPV ou ângulos OPV são ângulos opostos pelo vértice, onde esse ponto daqui, ó, deixa eu destacá-lo com esse azul piscina, esse carinha daqui é o vértice. Ah, então você tem esse ângulo, ângulos OPV são congruentes. Então você já sabe que esse cara daqui também medirá 50 graus. Se esse cara mede 50, estamos chegando perto do X, porque ó, temos uma outra ideia de ângulo raso aqui. Deixa eu destacar aqui. Agora, essa outra ideia, ela virá daqui. Deixa eu colocar uma outra. Isso. Aqui, ó. Eu vou mudar, senão você vai dizer, você vai terminar se atrapalhando. Esse ângulo daqui. Esse cara, mais o 95, tem que dar 180. Opa, esse cara é suplementar a esse, ou seja, os dois juntos formam um ângulo raso, que medida mais 95 dará 180, só pode ser 85. Você concorda comigo? Porque 85 mais 95 dá 180. E agora a gente já sabe quem é o nosso x, porque ó, x mais, olha para esse triângulozinho que tem o ângulo x, tá certo? X mais o 50 mais o 85, o ângulo que mede 85, esses caras, minha gente, tem que somar 180 graus. Por quê? Porque eles estão dentro de um triângulo. Ah, na verdade, todos os três ângulos de um triângulo qualquer formam um ângulo raso. Você conclui isso? Não é? Já que a soma deles, já que o ângulo raso mede 180, e sempre, se a gente recortasse esse cara e juntasse, teríamos um ângulo raso perfeito. Daí que tem essa ideia, não é? De que a soma dos ângulos internos, isso em geometria plana, numa geometria esférica, a ideia já muda, tá certo? A soma dos três ângulos sempre vai dar 180 graus na geometria plana. Tá legal. E aí, ó, aqui você já tem 50 com 85, 135. Agora, olha para esses candidatos. Quem mais 135 vai dar 180? Você concorda que só pode ser esse cara? 45 mais 135, 180 graus. Quarta questão. Estamos chegando na metade da maratona. Corre, professor, corre, professor. Cara, olha para cá. Descritor 7 do ensino fundamental, descritor 1 do ensino médio. Observe a transformação homotética. Professor, me ajuda. Transformação homotética são transformações que
modificam a figura, mas não alteram a sua forma e nem os seus ângulos. Olha aí, a essência da figura permanece a mesma. Tá? A gente trabalha com ampliações, a gente trabalha com reduções, a gente trabalha com giros. Percebe? Esses movimentos, essas transformações, elas não modificam os ângulos. Aqui eu já quero te chamar a atenção. Você tem, por exemplo, você tem esse ângulo daqui, ó, que eu estou pintando para você. Olha lá. Esse carinha daqui, ele é o mesmo carinha que eu estou pintando aqui. O triângulo IHJ foi ampliado, tá certo? Em perspectiva aqui, né? Mas os ângulos respectivos, eles foram mantidos. O ângulo I, portanto, é congruente ao ângulo Q, tá joia? E o ângulo, deixa eu colocar aqui, o ângulo J, ele tem a mesma medida que o ângulo R. Professor, quer dizer, os triângulos HIJ e PQR, observe as correspondências. Tá? Não faria sentido dizer o triângulo HIJ e o triângulo RQP, não. Se eu começo com J, JHI, aí eu vou corresponder ao triângulo maior RPQ. Tá? Muito bem, então HIJ, ele foi ampliado e gerou PQR. Aí a questão vai dizer assim, ó, qual é a razão de homotetia dessa ampliação? Professor, razão. Pensa comigo. Se eu pegar, por exemplo, esses triângulos são isósceles, você percebe, né? Porque ó, você tem aqui esse lado medindo congruentemente a esse lado, não é? E ele foi transformado, obviamente, num outro triângulo também isósceles, tá certo? A essência do cara, ela foi preservada. Minha gente, mas se eu dissesse assim para você, cara, pega aí um valor e multiplique esse valor por todos os lados aqui do triângulo HJ para gerar o triângulo PQR. Aí você diz, professor, eu vou multiplicar por 3, porque 3 vezes 4, esses 4 gerarão esses 12. E esse 2 multiplicado por 3 vai gerar esse 6. Show de bola! Então, ó, você já vem aqui e tranquilamente você vai marcar a alternativa B. Tá joia? Tranquilo. Agora pula para a questão de número 5. Aí você tem mais uma ideia de homotetia. Descritores 7 do fundamental e 1 do médio. O quadrilátero P', Q', R', S' é uma projeção do quadrilátero PQRS. E aí você já vem aqui, ó. Agora você tem um quadrilátero, ó lá. P', Q', R', S', ele vem de PQRS. Tá certo? E aí eu já quero mexer com você, não é? Pensa e fala para mim como que esse 6 ele vai ser transformado nesse 15. Opa, aí você percebe que um número natural, um número inteiro, positivo, ele não consegue transformar o 6 no 15. É preciso um racional. Aí a gente poderia pensar no racional 2,5. Professor, por quê? Porque olha só, se eu pego 6 e multiplico por 2, se eu pego 6 e multiplico por 0,5, então, ó, 2 e 0,5. Ora, 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 0,5 é a metade de 6,
que é 3. Oh, mas meu garoto, que beleza. Aí você chega a 15, tá certo? Então a gente diz assim, ó, a razão de semelhança que gerou aí essa transformação homotética é 2,5, não é? 2,5 de forma decimal, que é 5 dividido por 2, tá joia? Mas vamos lá. A questão ela diz assim, ó, ela pede para você o seguinte: o segmento PS, como a gente já percebeu, mede 6, o P', S', o P' está aqui em cima, ó. Isso, mede 15. Aí, sabendo disso, ele pergunta assim, ó, a razão entre o lado P', S' e o lado PS, professor, razão, cara. Razão é você fazer uma comparação. É uma fração. Então, eu estou comparando P', S' com PS. E aí a gente escreve dessa forma. A mais P', S' mede 15 unidades, PS mede 6. Simplificando, ó, a gente poderia dividir por 3. A gente poderia dividir aqui por 3 em cima e embaixo, não é? E chegaríamos aonde? Chegaríamos aonde a gente, ó, de onde a gente saiu daquela observação. 15 por 3, 5. 6 por 3, 2. E aí você chega à razão, que era o que a gente já tinha encontrado antes. Tá, então essa ideia de razão, comparação, já coloquei na sua mão também. Sexta questão. Carla utilizou descritores O 5, 7, 12 do Fundamental e descritor 11 do ensino médio. Então, a Carla utilizou um molde com formato de um trapézio para fazer um ladrilho de argila. Ladrilho de argila. Os encontros consonatais, conforme representado no desenho abaixo. Massa, professor. Então, você tem aqui o molde. E aí eu já quero analisar com você algumas ideias. Fala para mim sobre o perímetro desse molde. Ah, professor, então você tem aqui, ó, você tem esse lado, 2, 3, 4, 5 lados, 6 lados, 7, 8 lados. 8 lados eu estou falando desse quadradinho. Você tem uma malha agora quadriculada, não é uma malha triangular como na outra questão. E aí eu estou destacando aqui os lados desse quadrado. Observe que eu não posso dizer que isso daqui é lado de quadrado, porque eu quero que você perceba que, na verdade, isso aqui é uma diagonal. Ah, professor. Então aqui você tem diagonal, diagonal, diagonal e diagonal. Então poderíamos dizer assim, ó, com relação ao perímetro desse molde, a gente tem o quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, não é? 8 lados do quadrado. E nós temos aqui, ó, o que? Nós temos 4 diagonais. Ah, então, o perímetro desse camarada, a gente poderia dizer, olha, ele mede do molde, o perímetro do trapézio aqui, que é o molde, são 8 lados e 4 diagonais. Observe que esse ladrilho de argila, ele é a ampliação desse molde. E eu quero que você perceba que a transformação ela ocorreu por meio de uma razão de semelhança 2, ou seja, houve o dobro aqui, houve uma multiplicação por 2, tá certo? O dobro em relação ao perímetro. Ah, então deixa eu colocar isso daqui. Tá? Ah, professor, então é verdade, a razão de semelhança ela atua nos lados, ou seja, ela atua também no perímetro, tá certo? Muito legal, porque ó, eu quero que você perceba. Aqui nós temos duas diagonais desse lado, duas diagonais desse lado, somando 4. Aqui 4 você tem de um lado e mais 4 do outro lado. Então fazendo a mesma análise, você já vai chegar aqui, ó, deixa eu usar as mesmas cores.
com relação ao perímetro desse camarada, você já tem 8 diagonais. E você vai perceber que você vai ter 16 lados. Ah, muito bacana, 16 lados. E é verdade, se a gente contar aqui, só que você já vai ter 4. Não é? Aqui você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui você vai ter 12. Tá já? Então, de fato, você vai ter 16. Houve, portanto, uma razão de semelhança igual a 2. Se eu multiplicar os lados desse garotão por 2, eu vou obter toda essa figura daqui. Mas, minha gente, isso em relação ao perímetro, em relação à área. Em relação à área, aí a gente conta os quadradinhos agora, né? Então tá legal, deixa eu pegar uma corzinha clara e aí a gente vai contar os quadradinhos aqui. Bom, você tem um quadradinho, 2 quadradinhos, 3, 4, 5, 6 quadradinhos inteiros. Mas você concorda comigo que aqui nós temos 2 metades e 2 metades. Então nós teremos um quadradinho e outro quadradinho. Ou seja, a área desse cara, a área desse trapézio do molde é de 6 quadradinhos inteiros, mais um 7, mais um 8. 8 quadradinhos. Tá certo? Então, em relação à área, nós temos aqui um trapézio de área 8. 8 unidadezinhas aqui quadradas. Legal. Cara, se eu disser para você que aqui dentro nós temos 32 quadradinhos, olha que negócio. Se a gente contar, a gente vai obter, e acho que não dá tanto tempo, a gente vai gastar tanto tempo. Se eu pegar esse quadrado aqui, ó, esse daqui, aqui dentro você tem só quadrados inteiros, não é não? Quantos? Esse é um quadrado de lado 4, esse quadradão eu estou dizendo. Então você vai ter 4 linhas e 4 colunas. Só que você já vai ter 16. Tá certo? Você vai ter 8 desse lado e 8 desse lado, formando outros 16. De modo que a área desse ladrilho de argila, que é a ampliação, a transformação homotética desse trapézio do molde, a área ela foi aumentada 4 vezes mais. Opa, mas essa é uma informação que eu quero colocar na sua mão. Que interessante, professor. Enquanto o perímetro ele foi multiplicado por 2, os lados, né? A razão de semelhança ela atua nos lados, a área ela foi aumentada 4 vezes e é sobre isso que a questão fala. Olha, por isso que eu já te adiantei. Compare os perímetros das figuras e suas áreas. A área do ladrilho de argila em relação à área do molde é o quádruplo. E aí, garotão e garotona, eu quero que você pegue a ideia. Quando você tem a razão de semelhança, ó, a razão de semelhança, que é o número que a gente usa, não é, para ampliar ou reduzir, se for uma razão de semelhança menor que 1, você está reduzindo ao multiplicar, não é? Se for uma razão maior do que 1, você está ampliando ao multiplicar. Tá legal. Agora, isso com relação ao perímetro, aos lados, com relação à área, eu quero que você perceba o seguinte, olha, a área, ela vai ser essa razão de semelhança elevada a 2. Interessante. Interessante, porque ó, se não é, eu pego aqui esse 2 e elevo a 2, eu vou ter 4. 4 foi o quê? Foi o número usado para aumentar a área. Muito interessante isso, por quê? Porque eu quero que você venha comigo agora. Essa foi a questão de número 6. Eu quero que você me acompanhe até a questão de número 7. Olha só, descritor 14 do ensino fundamental e 13 do ensino médio. Observe os cubos representados e faça o que se pede. Tá legal, professor, a gente já está com figuras tridimensionais, é verdade. Você tem um cubo de aresta 1, ou seja, lado 1, e outro cubo de aresta 2, ou seja, cada lado aqui mede 2. A gente chama de aresta
tá joia? Os lados aqui dos cubos. Determine o volume de cada um. Minha gente, volume. Volume é você pegar um cubo, cada aresta, largura, ó, se eu chamar aqui de largura, não é? Comprimento, tá joia? Deixa eu fazer melhor. Se eu chamar aqui de altura, aqui de largura e aqui de comprimento, o volume é dado pelo produto dessas três medidas. Ora, se tudo é igual a 1, o volume ele vai continuar sendo 1 centímetro cúbico. Tá joia? Já o volume desse camarada será 2 elevado a 3, porque você vai ter 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui vai te dar 8 centímetros cúbicos, ou seja, nesse cubo há 8 desses cubos. Nós poderíamos dividi-lo em 8 desses cubos. Tá joia? Muito bem, então letra A está na mão. A razão entre as medidas das arestas do cubo menor e as arestas do cubo maior. Ora, você sabe que a medida da aresta do cubo menor é 1. Tudo bem? Então, 1 sobre, porque ele está querendo a razão, você se lembra? A razão é uma comparação. 1 sobre 2 seria essa razão aqui da letra B. Agora, a razão entre a área. Aí agora a gente vai olhar para a área das faces. A área de cada face do cubo menor será 1 vezes 1. Porque você vai ter aqui a base vezes a altura, então a área é 1 centímetro quadrado. A área aqui, ó, de cada face do cubo maior, a área base vezes altura será 2 vezes 2, que é igual a 4 centímetros quadrados. Tá massa? Então, o que é que acontece aqui, ó? A gente, não é? Usando aquela ideia que nós usamos na questão anterior, a gente chega a isso, porque, ó, em relação aos perímetros, aos lados, né, houve uma ampliação de razão de semelhança 2. É verdade, se eu pego cada aresta e multiplico por 2, eu vou sair do cubinho e vou para esse cubo maior. Se eu uso aquela ideia de, mas com relação à área, eu vou pegar a razão ao quadrado. Ora, o 2 ao quadrado é 4. Se eu pego esse 4 e aplico a área de cada face do cubo menor, eu vou chegar à área de cada face do cubo maior. Então, ó, aqui é com relação ao perímetro, com relação à área, você já tem uma multiplicação, ó, por 4. Eita, interessante, professor, aquilo que a gente acabou de ver. Agora, a questão continua e diz assim, ó, a razão, então aqui, ó, a razão, né, de novo, entre a área de uma das faces do cubo menor e de uma das faces do cubo maior. É 1 sobre 4. E a razão entre o volume? A razão entre o volume vai ser de 1 sobre 8. E aí deixa eu te mostrar uma ideia. Se eu pego agora com relação ao volume, deixa eu mudar aqui de cor. Se eu quero fazer uma ampliação olhando o volume, aí eu vou pegar a razão e elevar a 3. A área eu elevo a razão a 4. O volume eu elevo a razão a 3. E de fato, a razão é 2 em relação ao perímetro. Né? Se eu elevar a 3, eu vou ter 8. Então, eu poderia já pegar o 8 e multiplicar pelo volume desse cara, que o resultado seria o volume desse cara daqui. E aí eu te levo para a última questão. A última questão é uma questão aqui do IFAL, do Instituto Federal aqui de Alagoas, e ela reúne vários dos descritores que nós vimos até agora. Mas eu coloquei aqui o D1 do ensino médio como descritor-chave para essa questão, tá joia? Mas, como eu te disse, ela reúne todos os descritores anteriores que a gente viu desde o início da aula.
Considere um triângulo ABC cuja base AB mede 27 decímetros. Então tá, eu já quero desenhar esse cara aqui com você. Triângulozinho. Então tá, pegar aqui esse cara. Muito bem. Aí ele diz assim, olha, a base é AB, não é? Ele não falou isso? Então, se a base é AB, aqui eu vou pegar esse vértice, chamá-lo de A, esse outro vértice, chamá-lo de B, e vou dizer, cara, você mede 27 decímetros. Então, esse cara só pode ser o C, tá certo? Esse é o vértice C do nosso triângulo. Aí a questão é assim, ó, passe, traçando-se uma reta T paralela à base, então vamos traçar aqui uma reta T paralela à base, deixa eu colocá-la aqui, ó. Tá aqui a nossa reta T, tá? E aí ela gera esses pontos daqui que a questão ela chama de pontos D e E, tá bem? E ela nos traz algumas medidas, ó, ela diz, ela determina sobre o lado AC o ponto D e sobre o lado BC o ponto E. Sabe-se que DC mede 14. Cadê DC? Olha DC aqui. Então esse cara mede 14 decímetros. E BE mede 8. Cadê BE? Olha ele aqui, ó. Mede 8 decímetros. Enquanto que DE mede 18. Cadê DE? DE. Ou seja, o segmento que está aqui não é dentro do triângulo. O segmento da reta que está dentro do triângulo mede 18. Aí ele pede para a gente analisar as alternativas e marcar a falsa. Deixa eu pegar esse triângulo para te fazer enxergar umas ideias muito legais. Eu vou separá-los primeiro, tá? Eu vou pegar aqui o triângulo ABC, que é o maiorzinho. Está aqui o nosso triângulo ABC, como a gente viu, A, B e C. Tudo bem? E vou pegar o menorzinho, o DEC. Tá? Observe como eu estou lendo. Se eu li ABC, os vértices que correspondem a esses no triângulo menor são DEC. Concorda? E eu vou colocá-los aqui. Ó. Muito bem. Então, está aqui o CD, está aqui o CE. Muito bem. E de azul, vou colocar aqui esse lado só para garantir que a sua atenção ela esteja 100% aqui comigo. Tá certo? Vou pegar o lápis preto mesmo para marcar aqui. Então aqui é o C, aqui é o D e aqui é o vértice E. Tudo bem? Cara, olha para cá. Aqui o AB, a questão diz que mede 27, enquanto que esse camarada mede 18. Se eu pergunto assim para minha galera, olha, qual em relação ao perímetro, em relação aos lados, né? Qual é a razão de semelhança para a gente ter uma transformação homotética? Professor, se eu pego 2 vai para 36, se eu pego 1 permanece o mesmo. Então, se eu pegar 1,5, interessante. O que é multiplicar 18 por 1,5? É 18 vezes 1, que é 18, e 18 vezes 0,5, que é a metade, 9. Então, 18 mais 9 vai dar 27. Show de bola. Você já descobriu a razão de semelhança. Como aqui não fala de áreas, vamos permanecer por aqui. Senão a gente pegaria a razão de semelhança, levaria 2, aí descobriria a transformação das áreas, não é que é a razão ao quadrado. Se falasse de volume, se isso daqui fosse um prisma de base triangular, aí a gente levaria 3 para multiplicar o volume do menor para chegarmos no maior e por aí vai. Tá, já, mas não é necessário que a questão ela foca aqui nesses triângulos. Tá, legal. Minha gente, deixa eu mostrar mais uns detalhes para vocês. Se eu sei, não, aqui esse cara daqui mede 14, o CD, você já pode me dizer quanto que vai medir o CA. Se eu pego 14 e multiplico por 1,5,
Isso daqui vai dar 14 mais 7. 14 mais a metade de 14. Então aqui eu sei que o CA vai medir 21 decímetros. Tá certo? Tranquilidade. E digo mais, o que é que a gente poderia pensar aqui? Deixa eu ver. A gente poderia pensar mais um pouco da seguinte forma. Olha só, se aqui é 21, então AD é 7, né? Porque 14 mais 21, perdão, 14 mais 7 vai dar 21. Então, esse cara daqui só pode ser 16, porque ó, observe que de 7 para 14, nós temos o dobro, né? Então, com certeza, de 8, a gente vai ter o dobro e chegaria em 16. Tá? Na verdade, existe um teorema chamado Teorema de Tales, ou ainda, ou antes do Teorema de Tales, poderíamos imaginar aqui, ó, duas paralelas, ou mesmo três, se eu passasse aqui por cima, ó, uma outra paralela, três paralelas cortadas por duas transversais. Isso gera segmentos proporcionais, de modo que a gente poderia descobrir esse 16 fazendo assim, 14 sobre 7 igual a x sobre 8, e aí multiplicaríamos meios e extremos e obteríamos o 16. Mas de qualquer forma, eu já mostrei para você que mesmo quando você tem aqui, ó, um triângulo sobre o outro, que é o que essa reta T gerou, você pode separá-los e imaginá-los separadamente. Ah, um é a redução do outro, o maior é a ampliação do outro. E aquelas ideias, tá joia? Envolvendo a razão de semelhança, elas acontecem, elas fluem. E agora vamos analisar cada alternativa. Os triângulos ABC e DEC são semelhantes. Observe a ordem dos vértices. ABC e DEC. Tudo certo. Essa questão está corretíssima. Tá? Agora, os triângulos ABC e CD. Aqui nós temos um problema porque ele mudou a ordem. Ó. A, B, C. Aí ele pegou CDE. Deixa eu desenhar aqui para você o CDE. Olha quem vai ser o CDE. Vou colocar ele aqui embaixo. Deixa eu só te fazer perceber essa ideia, tá bom? Muito bacana. Aí ele disse assim, ó, o triângulo ABC. Então, C, ele vem para cá, porque ele está começando com C. O D vem para cá, então esse cara mede 14 e o E está aqui em cima. Cara, observe que não é se o CD está aqui 14, o DE está aqui 18. Ora, a gente sabe que 16 mais 8 vai dar 24. Observe, esses dois triângulos não são semelhantes. Por quê? Porque de 14 para 27 e de 18 para 24, a razão de 18 para 24, o número que eu multiplico 14 para chegar em 27 é 1. O número que eu multiplico 18 para chegar em 24 é outro, então esse cara não tem uma razão de semelhança. Logo, a gente diz assim, ó, esses triângulos, um é a deformação do outro e não uma semelhança, ou seja, não é uma transformação homotética. Por isso que a ordem, ela é importante. Com certeza a letra B, ela é falsa, tá certo? O professor, mas e as outras? O segmento CD é igual ao segmento, é o dobro do segmento AD. Vamos ver. Cadê CD? CD está aqui, mede 14. Cadê o AD? AD está aqui. Cadê o AD? Vamos lá. Me perdi agora. O segmento CD, ele é o dobro do segmento AD. Ah, o AD está aqui, ó. É verdade, ó. O CD 14, o AD 7. Então essa daqui está correta também, mas ele quer a falsa. Tá certo? A razão de semelhança é 3 sobre 2, já descobrimos isso aqui. Ó. 3 sobre 2 é o mesmo que 1,5. Um é a forma fracionária, a outra é a decimal.
Então ela também está correta. O lado BC mede 24, já descobrimos aqui, não é? 16 mais 8, 24. Então, com certeza, a alternativa falsa é essa daqui, e por causa desse detalhe da ordem. Fique esperto. Abraço.